1 João, diz assim a palavra de Deus. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Curve a sua cabeça, Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos conduziu até esta casa nessa noite. É terça-feira, é dia de doutrina, ó Pai, é dia de abrirmos a Escritura e ouvirmos a Tua vontade eterna para as nossas vidas e nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo para convencer a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente dos nossos pecados e nos ensinar, conforme a Tua vontade, o que é a melhor prática, o melhor hábito, a melhor maneira de viver nesta terra para a glória do Teu nome. Nos ajude, fale conosco, seja gracioso mais uma vez, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há muito tempo, não tanto, após acabar um culto na igreja sede, uma irmã que já fazia algum tempo que congregava-se conosco, ela me procurou e disse assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu: amém, irmã. E eu esperei um pouco, fui ao lado, ela: pastor, eu queria dizer que quando eu cheguei aqui na igreja para visitar, eu decidi que aqui eu não ia congregar. Decidi que não ia congregar. E quando eu decidi isso? Quando eu olhei para o púlpito e vi o senhor lá, eu não fui com a sua cara. Não simpatizei com você. Eu vi você sentado lá, mal-humorado, uma cara carrancuda. Eu decidi que não ia congregar aqui. Mas eu continuei vindo. E agora faz tanto tempo, eu não lembro exatamente o tempo. E eu estou aqui congregando e achei que eu tinha que falar isso, compartilhar isso com o senhor. Eu disse: minha irmã, a senhora não estava enganada não, eu tenho essa cara mesmo, né? Não se preocupe, eu sou réu confesso, não é? Infelizmente, né? A gente é o que a gente é, não é? E aí, tem aquela história da primeira impressão, não é? Ela disse que me viu chamando a atenção de uma criança, que lá na sede, quando os meninos se danavam, ele dizia assim: olha, você tá vendo aquela sala escura ali? A sala do som, ficava com a luz apagada. Se você não saquetar, eu levo pra lá e tranco lá. Aí eu piscava assim pra mãe, ó. Só pra mãe não ficar com raiva, né? Já pensou? Alguém dizer que vai trancar seu filho, né? Eu tinha que fazer ali a média com a mãe, né? E a irmã provavelmente presenciou uma dessas atitudes e depois expressou este sentimento. Eu achei interessante porque nesta noite eu queria falar sobre uma necessidade que nós temos. Nós temos a necessidade, vez por outra, de fazermos um exame oftalmológico, só que é da alma. A nossa percepção, a nossa visão, ela precisa ser regularizada, adequada. Por quê, irmão? Porque nós temos impressões muitas sobre muitas coisas. De repente, cria-se um grande obstáculo entre você e o irmão tal, e você não sabe explicar. Mas sabe o que é que a gente diz? É um linguajar, eu acho que é cearense. Meu santo não bateu quando o fulano? Não sei se você já teve, né, de dizer isso. Rapaz, não sei porquê. O meu santo não bateu com o santo do fulano de tal, né? Parece que é uma fala, uma cultura carregada de religiosidade, né, romana, né? Por quê? Porque nós temos essas impressões acerca das coisas, acerca das pessoas. Eu não conto às vezes que eu concluí equivocadamente acerca de alguém. Que eu olhava e dizia assim: rapaz, aquela pessoa tem uma cara de ser chato, tem uma cara de ser antipático, tem uma cara de ser arrogante. E, para minha surpresa,
quando eu ia me aprofundar no conhecimento, quando as relações se estreitavam, a minha percepção era completamente transformada, simplesmente pelo fato de eu conhecer melhor aquela pessoa. Ou de coisas, de repente a irmã está lá na Shein, né? Na internet, ou seja, em qualquer loja, olhando uma roupa e vê aquela modelo, aquela roupa, assim, que roupa linda. Eu vou comprar, eu vou pedir, vai ficar linda em mim. Quando você olha lá pela foto, pela imagem, pelo vídeo, por aquela blogueira lá que lhe indicou, aí você pensa assim, essa roupa vai ficar linda em mim. Mas de repente chega a roupa. E quando você começa a tentar usar aquela roupa, ela não fica nada legal em você. Mais uma vez, a sua impressão lhe enganou. A sua percepção acerca das coisas lhe enganou. Quem nunca se decepcionou com isso, né? Ou aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, aquele vizinho, que no primeiro contato ele foi maravilhoso, super simpático, super simpática, se colocou à disposição, aparentemente muito hospitaleiro, não é assim? Aparentemente se preocupava verdadeiramente com o que você pensava, falava, com o que você sentia. Mas à medida que você vai conhecendo, à medida que você vai se aprofundando neste relacionamento, à medida que você vai sabendo de detalhes, aquela imagem começa a ruir. Isso acontece, infelizmente, com aquelas pessoas que, ao decidir casar-se, não é? Elas o fazem medindo coisas que, de repente, não são as mais importantes para manter-se um relacionamento longínquo. Bom, no ramo oftalmológico, não é? Nós temos aí os especialistas na área. Existe um problema que causa uma corrupção da nossa percepção chamada daltonismo, daltônico. Você ouviu falar disso? Daltônico é aquela pessoa que tem dificuldade de perceber, de ver, de observar algumas cores. Ela não consegue distinguir algumas cores. E aí na oftalmologia ele classifica cada uma destas dificuldades. Por exemplo, há uma espécie, uma forma, uma maneira de se manifestar o daltonismo que não consegue diferenciar as cores verde, vermelho e amarelo. A pessoa olha e vê tudo numa cor só. Há uma outra condição que a pessoa tem dificuldade de perceber a luz verde da azul, a amarela, a violeta e a vermelha. Ela não consegue distinguir. Aí você imagina uma pessoa dessa dirigindo um carro, parando no sinal e o sinal está vermelho. De repente o sinal fica verde, ou o sinal está verde, de repente fica vermelho. Mas essa pessoa tem dificuldades de distinguir, de compreender, de perceber a cor correta. Há uma outra condição que a pessoa apresenta uma dificuldade de perceber ou de distinguir entre o azul e o amarelo. E ainda uma outra, que a pessoa tem dificuldade em distinguir as cores que têm uma coloração mais fraca. Para ela, todos aqueles tons pastéis é uma cor só. Não é? Não há cura para quem é daltônico. Há correção. Existem lentes que auxiliam na correção dessa condição oftalmológica. Presta atenção. Ela vê, mas não consegue discernir. Ela enxerga, mas não consegue diferenciar. Então, nesta noite, o convite, no texto em que nós meditaremos, é para que nós possamos passar, ou passemos, por um exame oftalmológico do céu, pela percepção de Deus acerca das coisas desta vida. Irmãos, nós concluímos errado sobre muitas coisas. Nós concluímos equivocadamente sobre muitas coisas nessa vida. Sobre pessoas, sobre lugares, sobre circunstâncias. Sabe que uma das primeiras coisas que o ministério pastoral me ensinou é que nem tudo o que parece é.
Incrível isso. Quando eu via o pastor tomando uma decisão em específico, no meu coração dizia assim, isso é um absurdo. O pastor não deveria ter tomado a decisão dessa forma. Só que depois, eu recebi a informação que o pastor tinha para tomar aquela decisão. Que eu não tinha, mas ele tinha. Então eu concluía errado acerca das coisas pela falta do conhecimento necessário para se concluir acerca daquela coisa. Voltemos aqui ao texto. Nós falamos na semana passada. Qual era o principal problema enfrentado pela igreja em que João escreve esta carta, ou pelas igrejas em que João escreve essa primeira carta? Era uma doutrina herética chamada gnosticismo, que pervertia doutrinas centrais da fé cristã. Ela negava a encarnação, ela negava a divindade de Cristo, caso ele tivesse encarnado. Eles ensinavam uma certa dualidade desta vida, uma separação entre o bem e o mal, corpo completamente mal, espírito completamente divino e bom, corpo por ser plenamente mal, ele não consegue experimentar o que é bem, o que é santo, o que é da parte de Deus. Eles tinham uma percepção equivocada acerca de como se manter uma comunhão verdadeira com Deus, por exemplo. Escute. E lendo esse texto, meditando nesse texto, pensando nesse texto, eu percebi que às vezes eu e você temos também uma percepção equivocada acerca da nossa comunhão com Deus. Ou quer me dizer que aqui você nunca deixou de lado algum irmão por uma coisa que aconteceu ou uma palavra que ele te falou? Ou por acaso você nunca fez distinção porque você simpatizou mais com o Joãozinho e menos com a Mariazinha? E você tratou diferente a Mariazinha por isso? Os gnósticos tinham uma percepção equivocada. Eles eram daltônicos com relação à comunhão com Deus. Como manter comunhão com Deus? Eles ensinavam errado e praticavam errado. Isso nós vemos no verso 6. No verso 7, eles também demonstram a incapacidade de compreender de que forma eu consigo, posso e necessito manter uma comunhão com o outro. Irmão, escute. O seu relacionamento com Deus, ele depende profundamente do seu relacionamento com o outro. Escute. Se você é ou está intrigado de outra pessoa, eu duvido que você tenha comunhão com Deus. Duvido. Por quê? Porque o texto diz isso. Se você deixa uma reserva da sua alma e do seu coração para as mágoas e rancores desta vida, eu preciso dizer a você que Deus não habita neste coração. Não habita. Eles tinham uma percepção equivocada, os gnósticos, acerca da comunhão com os irmãos. Os gnósticos também tinham uma percepção equivocada acerca do pecado e da consequência dele. Não, o pecado, a gente trata desse jeito aqui, né? Ele acontece assim. Inclusive, por ter essa percepção acerca do pecado corrompida, a solução proposta era tão corrompida como a percepção do pecado. E por último, nessa porção de texto, nós vamos ver que eles tinham uma percepção equivocada acerca de si mesmos. E essa é a mais perigosa de todas. É quando você se percebe de uma maneira diferente da que de fato você é. E geralmente a gente tende a errar para cima, não é? Um amigo meu foi me fazer um pix essa semana e ele errou para baixo, né? Aí disse, rapaz, eu mandei o pix errado. Interessante, tu só erra para baixo, né? Tu nunca erra para mandar 50 conto a mais, só erra mandando 50 conto para baixo, 10 conto para baixo. Incrível, né? Da mesma forma, é a percepção e a medida que nós fazemos de nós mesmos. Nós sempre nos colocamos acima daquilo que de fato somos. Temos dificuldades
de perceber que nós somos muito falhos, muito limitados. E nós vamos aprender nesse texto como é então, irmão, que nós corrigimos esse daltonismo espiritual. Que medicação esse médico prescreverá para que o meu coração comece a corrigir todas essas dificuldades que ele possui. E nós vamos fazer isso a partir do versículo de número 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido. Imagine que você está sentado no consultório e você disse ao médico: olha, doutor, eu tenho dificuldades de compreender Deus, eu tenho dificuldades de compreender como é que se dá a minha comunhão com Deus, eu tenho dificuldades de me relacionar, de compreender a importância da comunhão com os irmãos, eu tenho dificuldade de compreender o pecado e as consequências dele, eu tenho dificuldade de entender como então eu soluciono o problema do pecado da minha vida, e por último eu tenho dificuldade de me perceber como de fato eu sou. Aí você senta na cadeira do clínico, do médico, do oftalmologista, e ele começa a então prescrever as medicações necessárias para que você então corrija a sua percepção acerca do que você está vendo, vivendo e ouvindo. Primeiro, corrigindo a percepção acerca de quem Deus é. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: quem Deus é? Quem Deus é? O gnóstico dirá, é um Aion, o espírito elevado, é o conhecimento absoluto, a sabedoria total de todas as coisas. O gnosticismo talvez diria, só que este Deus é composto também por um Deus mau que criou o mal no mundo, que criou a matéria. O Deus que é sabedoria total, dizia o gnosticismo, ele é imaterial. E o Deus que criou a matéria, ele é material. Ele é mau. Então João escreve a esta igreja e diz, olhe, escute, como é então que eu consigo corrigir a minha percepção acerca de quem Deus é? Primeiro, ele diz, ouvindo o que da parte dele, ele mesmo fala. Como é que eu quero saber quem é Deus? Escute o que ele fala acerca de si mesmo. E onde é que eu encontro isso, pastor? Na Bíblia, na revelação, no texto. Você quer saber quem Deus é? Você vai para o texto, irmão, para ouvir o que Deus fala acerca dele mesmo. E o que estiver na Escritura, conforme estiver na Escritura, esta será a verdade absoluta acerca de quem Deus é. Então o que é que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que Deus é santo. 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 Então eu parto do pressuposto de que ele é santo. A mensagem é esta. É a mensagem que da parte dele nós ouvimos. Lembra do versículo 1? O que era desde o princípio, que temos ouvido. A mensagem que tem sido ouvida. Novamente, no verso de número 5. Como eu consigo corrigir a minha ideia e percepção acerca de quem Deus é? Pelo texto, pelo que ele fala acerca dele mesmo. O fundamento para nós construirmos uma percepção correta acerca de Deus é ele mesmo. Eu não posso medir, concluir acerca de Deus pelo que eu olho, pelo que eu percebo neste mundo. Olha se não é comum alguém colocar em dúvida o amor de Deus quando existe um sofrimento. Um dia eu ouvi um grande cantor sertanejo faleceu num acidente de carro. Se eu não me engano, eu só ouvi falar o nome dele depois da morte, por essa reportagem. Se eu não me engano, era Cristiano Araújo o nome desse cantor sertanejo.
Esse cantor morre. E o seu pai era muito religioso, só que na entrevista que fizeram, o carro capotou, ele faleceu. Alguém perguntou ao pai qual era a percepção dele acerca do que tinha acontecido. E este homem imediatamente colocou em dúvida a bondade de Deus. Deus não é bom. Meu filho era um filho maravilhoso, e olha o que aconteceu com ele, ele morreu. Ele estava no auge da sua vida. Ele estava na melhor idade para se viver, crescendo, construindo, e ele morre. Cadê a bondade de Deus? Onde estava Deus? E o que João está dizendo é, você não pode concluir acerca de quem Deus é, pelos traumas que você passa nesta vida, pelos sofrimentos que você experimenta nessa vida. Você não pode dizer que Deus é mau porque você sofre. Você não pode dizer que Deus não é santo porque a corrupção alcançou seu coração. Deus é santo porque a palavra dele diz que ele é santo. Aleluia. Aleluia. Quem Deus é? É aquele que ama, mesmo quando dói. É aquele que cuida, mesmo quando na sua percepção está faltando alguma coisa. É o Deus zeloso. É uma passagem que eu acho linda. Paulo chega no Areópago, se eu não me engano, Atos 17. E aí vê a religiosidade dos atenienses e diz assim, olha, eu vos vejo um tanto quanto religiosos. Mas o Deus que vocês adoram sem conhecer, o que querem adorar sem conhecer, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu acho lindo aquele texto. Paulo está dizendo assim, não importa o que nós experimentemos nesta vida. Se nós respiramos é porque ele dá a respiração. Se nós nos movemos é porque ele dá a capacidade de se mover. Se nós nos alimentamos é ele quem concede a todos o alimento. De que forma então eu posso corrigir a minha percepção acerca de Deus? É só ouvir a mensagem que é da parte dele, que se manifesta na coisa criada, que se manifesta em Jesus, o seu Filho, e que se manifesta em sua palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, se eu não me engano, capítulo 18 em diante, ele vai dizer que Deus se manifestou na sua criação. Ele se revelou como ele de fato é, pelo que ele criou. Aí você olha, irmão. Sabe aquele dia de lua cheia? A lua cheia? Aquele globo tão grande, tão distante. Não sei se você já viu uma lua cheia na praia. Se você tiver presenciado esta cena, não há nada mais belo. Você olha para a imensidão do mar e você vê aquela bola gigantesca. Assim, ó. E na lua cheia a maré fica alta, né? O nível do mar sobe. Aí você vê o detalhe da criação de Deus. Eu presenciei um eclipse já. Não sei se você já presenciou. Você pega lá aquela radiografia velha da gaveta, corta e bota assim, não é? Aí de repente você está aqui, o sol gigante atrás e na frente a lua fazendo o seu percurso. E Paulo vai dizer assim, quando eu quero conhecer ou perceber o poder de Deus, eu olho para o que ele criou e a perfeição da sua criação, e ela testifica e testemunha do poder de Deus. Ele manifesta na criação, ele manifesta-se no Filho e ele manifesta-se na sua palavra. O que João está dizendo é que nós não podemos conceber de forma alguma nenhum outro critério, nenhum outro fundamento para concluirmos acerca de Deus, a não ser a sua própria criação. Cristo, seu Filho enviado, e Ele mesmo em sua plena revelação. E ele ainda diz, Deus é luz. Você volta na criação e você, nos primeiros versos da descrição da criação no Gênesis, o texto vai dizer que
só havia trevas. Até que a luz chega. E quando chega a luz, as trevas se dissipam, se esvaem. E agora a luz dá visão a tudo quanto estava criado. Eu acho muito interessante João fazer a analogia de quem é Deus com a luz. Você percebeu já quando falta energia? Quando falta energia, você mora na mesma casa há 20 anos. Você sabe onde é que está cada coisa dentro de casa. Mas quando falta energia, de repente, ao se locomovendo de casa, você bate o dedo mindinho no pé do sofá. Naquela escrivaninha de madeira que você levou da casa da sua avó. Madeira pura, angelim pedra. É mesmo que chutar cimento. Por quê? Porque não tem luz. E quando não tem luz, nós não sabemos onde pisamos, onde estamos. E era a percepção de João aqui. Olha, ele é luz. Nele não há treva nenhuma. Quando Deus está presente, as trevas precisam se dissipar. Essa mesma analogia é feita com relação a Jesus. Quando o autor sagrado diz que ele era a luz que ilumina os homens, só que os homens não os receberam porque a luz testificava, apresentava as suas más obras. O que João está dizendo aqui é exatamente isso. Deus é luz. E onde Deus chega, ele ilumina o que precisa ser corrigido no nosso coração. Aquilo que estava escondido vem à tona. Onde Deus chega, se revela o que é verdadeiro, o que é de fato. Quando Deus se aproxima, a luz que dele reflete, mostra-nos o que precisa ser ajustado. Luz fala de santidade, luz fala de pureza, luz fala de sabedoria, luz fala de justiça, luz fala de misericórdia, luz fala de verdade. Nele não há treva nenhuma, contrariando o ensino gnóstico de que afirmava que o mal tinha origem divina. Interessante, quando o profeta Sofonias entrega a sua profecia, ele diz que o dia do Senhor será um dia em que Deus virá. Aí ele faz essa analogia com uma lanterna. Ele diz assim, olha, Deus virá com uma lanterna e esquadrinhará Jerusalém. Pensou nisso, irmão? Ele vem com a lanterna e a ideia é a seguinte: ele vem procurando tudo que está escondido. E mais, se ele vem procurando, uma coisa é certa, ele vai achar. Ele vai achar. O que está oculto, ele vai achar. O que está submerso no nosso coração, ele vai achar. Os sentimentos que você tenta esconder, ele vai encontrar. Aquela poeirinha guardada que não, que vai... ele vai revelar. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A luz também diz respeito à sua onisciência, à sua onipresença, a capacidade dele de dispersar as trevas. As trevas não resistem à luz. E interessante que todos nós experimentamos essa experiência. Passamos por essa experiência. Vivíamos em trevas, na prática deliberada do pecado, até que Cristo raiou sobre nós. Eu não sei você, mas um dia eu estava na galeria da igreja, AD Templo Central Jurema, e o irmão pregou, eu não sei nem se teve mensagem. Ele falava mais em língua do que pregava lá o texto. Mas nesse dia, e eu visitava bastante essa igreja, e sempre que eu visitava, o filho do pastor, na época, hoje doutor da aeronáutica, doutor Richardson,
Ele vinha até mim sempre. Ele devia ter uns 13, 14 anos. E olhava para mim e dizia: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? E eu ficava com raiva daquele irmão. Disse: irmão, quando eu quiser eu vou. Não precisa me chamar não. Nesse dia eu procurei o doutor Richardson. Na época, o irmão Richardson. E não encontrei. Eu disse: cadê ele? Que hoje eu quero e hoje ele não vem. Mas de repente, irmão, a luz raiou no meu coração. E mesmo sem um convite imediato dele, eu não sei se eu fui andando ou se eu fui flutuando, eu sei que eu fui. E me ajoelhei ali aos prantos, porque a luz brilhou, dissipando toda a treva que havia no meu coração e na minha alma, mostrando-me exatamente todos os pontos que precisavam, a partir daquele dia, serem trabalhados com muita atenção no meu coração e na minha alma. Porque onde a luz chega, treva nenhuma resiste. Tudo está patente aos seus olhos. O salmista, na tentativa de esconder-se dessa luz, ele vai dizer assim: se no abismo eu arrumo a minha cama, o Senhor está lá. Se no alto, no mais alto possível eu estou, quem eu encontro? A luz. Oh, aleluia, aleluia. Este é Deus. É esta a percepção que você precisa ter acerca de quem Ele é. Ele está naquela mensagem grosseira, arrogante que você mandou para aquele irmão, para aquela irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo e para a sua amiga. Ele está naquela forma grossa, mal educada, com que eu e você tratou aquela pessoa que não merecia. Ele está lá, iluminando e dizendo a você: eu não tenho te tratado assim, e tu tem tratado um filho meu assim? Os gnósticos ensinavam que era possível viver uma vida deliberada no pecado e manter comunhão com ele. E no versículo 6, João diz assim: é mentira, viu? Se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Bom, o que seria andar em trevas aqui? Andar em trevas seria o quê? Há quem pense que andar em trevas é só viver jogado numa calçada, alcoolizado, drogado, ou sendo violento, ou assaltando. Não, irmão. Andar em trevas é quando você mente. Quando você fala uma coisa que não é verdade acerca de alguém, você está andando em trevas. Quando você levanta falso testemunho contra alguém, ali você está andando em trevas. Quando você estabelece no seu coração inimizades, você está andando em trevas. Quando você faz pouco caso do irmão, não vamos chamar ele não vamos participar com ela não, ela é muito antipática, ela é muito... Ali você está andando em trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos. Quem é o pai da mentira? E quem mente é filho de quem? Do diabo. Não é possível que num país com 40% de evangélicos seja o país que mais propague fake news, notícias falsas. Um dia eu recebi de um pastor, um doutor, advogado da mais alta patente, já estabelecido na profissão, era época de política, mandou-me um vídeo falando mal de um político em específico. Um político que eu não simpatizo, que eu nunca votei, mas claramente eu sabia que aquela informação era mentira. Eu disse: pastor, rapaz, o senhor poderia me dizer qual é a fonte dessa informação que o senhor me mandou? Porque eu tenho para mim que ela é mentira. Ela não é verdadeira, essa informação. Ele disse: pastor, eu vou verificar e já te mando. Pouco tempo depois, esse pastor apagou a mensagem que me mandou e disse assim: pastor, me perdoe, de fato, é uma informação falsa.
Eu estou usando esse exemplo para quê? Ele era do político, provavelmente ele será pouquíssimo afetado por essa mensagem enviada a mim. Mas quando você compartilha a mentira sobre alguém de perto, isso pode causar muito dano acerca da vida dessa pessoa. E isso é andar em trevas. Tu viu, mulherzinha, o que aconteceu com fulano de tal? Isso e aquilo. Aí você come tudo aquilo, aí chega lá na outra esquina, irmã, tu viu, tu soube, eu tô sabendo, aconteceu isso. Você não viu, você não testemunhou, você não presenciou e está compartilhando uma coisa que você não tem prova. Quer saber? Quando fazemos isso, estamos em trevas. Os gnósticos afirmavam que estavam em comunhão com Deus, mesmo vivendo na prática do pecado. Mas a prova da comunhão com Deus é a busca por uma vida na prática da verdade. Irmão, isso é fácil? Não. Isso a gente consegue toda hora? Não. Você vai cometer deslizes, falhas. Mas já já a gente chega no capítulo 2, você vai entender por que Deus permite isso. A prova da comunhão com Deus é essa busca em todos os aspectos para viver de acordo com a vontade de Deus, incluindo a minha mente e o meu coração. A minha disposição. De algum modo, as trevas em nossas mentes precisam ser rompidas para que possamos começar a ver as coisas como elas realmente são. O valor que elas de fato possuem. Enquanto cristãos nascidos de novo, nós não podemos mais andar segundo as obras da carne. Como é a obra da carne? É a irmã que anda brigando, a irmã que anda brigando. A irmã que pede o dinheiro emprestado, diz o dia que vai pagar, não paga e nem dá satisfação. Que é possível que você atrase, coisas acontecem, mas dê satisfação, irmão. Você é crente. Melionai me prestou R$100, dia 20 eu lhe pago, Melionai. Chegou dia 20, o dinheiro não caiu na conta. Melionai, eu queria te pedir perdão. Eu marquei com a senhora uma data, e infelizmente eu não vou poder cumprir. Mas eu quero dizer para a senhora que eu estou me esforçando muito. Assim que possível, quando o primeiro dinheiro que eu receber, eu vou entregar na sua mão. A gente vive um tempo em que a pessoa lhe deve e passa por você como se nada tivesse acontecido, irmão. Um outro ponto importante. Se a pessoa lhe deve, ela de fato não tem com que pagar. O Evangelho nos ensina a perdoar, inclusive a dívida de quem não tem com que pagar. O negócio é sério, né, irmão? Ser crente é pesado, né, irmão? Ah, mas ele me ofendeu. Sabe aquele irmão que diz assim, ó, eu tô no meu direito. Você já ouviu isso? Eu tô no meu direito. Sabe o que é que Paulo diz? Sofra o dano. Entregue o seu direito. Um dia eu ouvi o pastor me dizer uma coisa que ficou no meu coração. Ele disse assim para mim, ó, meu filho, tem batalhas que até se ganharmos, saímos perdedores. Que não vale a pena ser lutado. Que não sai ninguém ganhando. Eu presenciei uma coisa que eu pensei que eu nunca viria. Agora, recente. Uma congregação que tinha sido se rebelado do campo. Pastor que se rebelou, pediu perdão 5 anos depois e devolveu tudo. Pastor, eu estava errado. O pastor da igreja é o senhor. Eu vi o pastor se ajoelhar com esse pastor na porta da igreja e dizer assim, na oração dele, Deus, aqui ninguém ganhou, porque aqui nós não estamos disputando, mas o teu nome será glorificado, porque a verdade foi restabelecida. Eu presenciei isso em meu coração. Eu disse, o Evangelho é uma loucura de fato. Quando é que nós dizemos que temos comunhão com Ele e ainda andamos em trevas? Quando vivemos na idolatria, quando vivemos na prática da ira, da discórdia, do ciúme, da inimizade, da inveja, da bebedice, da glutonaria e coisas que são a estas semelhantes.
O texto sagrado diz que aqueles que assim andam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, ser cristão transcende participar e ter cartão de membro, irmão. Ser cristão transcende participar de grupos para cantar na igreja. Ser cristão diz respeito a um modo de vida transformado. Um dia, um crente, obreiro, trabalhando comigo, faltou emprego por uma razão e no outro dia entregou um atestado falso. Não estava doente, mas foi no posto, pediu e levou, como se estivesse doente. E fazendo isso, nós dissemos ou falamos que temos comunhão com Deus? Mentira. É mentira isso. Não temos comunhão com Deus, estamos em trevas, em nós não há verdade. Irmãos, nós podemos morar aqui dentro desse templo, morar. Mas se o seu vizinho não percebe Cristo em você, se a sua esposa não percebe Cristo em você, se o seu patrão não percebe Cristo em você, é preciso você corrigir a sua percepção acerca do que de fato é o Evangelho. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros. Escute. Como é que eu sei que eu sou crente? Que eu tenho comunhão com Deus? João condiciona a uma coisa muito clara aqui. Se eu tenho comunhão com Deus verdadeiramente, eu tenho comunhão com o outro. Deixa eu pedir para você fazer uma pergunta ao seu coração. Você está tendo comunhão com o outro, tá? Existe comunhão com o outro aí no seu coração? Ou tem alguma coisa guardada aí que precisa ser retirada nessa noite? Precisa ser retirada do seu coração, extirpada da sua alma. Andarmos na luz como Ele está na luz. Interessante que o termo traduzido aqui tem o sentido de conduzir-se pela vida, comportar-se de forma tal, fazer o próprio caminho progredir. Claramente, a ideia aqui é de atitude. O discurso, o que eu digo, tem que estar minimamente alinhado com as atitudes que tenho. Isso é uma grande dificuldade, principalmente para nós que pregamos. Principalmente. Quando eu vejo, às vezes, um irmão batendo demais, a dizer o pastor Zé Carlos de Lima, né? Torneira apertada demais, pode olhar que tem vazamentos, né? Não, irmão. Eu sei, há momentos que a verdade de Deus entra rasgando, né? Mas também tem bálsamo, né? Equilibre esse discurso, né? Passe um óleozinho vez por outro, um azeitezinho vez por outra. A ideia aqui é, se a minha vida é conduzida pela luz que dele emana, nós faremos bom uso das oportunidades que Deus nos dá. Como é que a gente pode andar na luz, então? O salmista vai dizer que, ora, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se eu quero andar na luz, eu procuro conhecer o texto, a Escritura, para que eu viva de acordo com o que ela diz. O Evangelho de João, no capítulo 13, verso 15, o evangelista vai dizer, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém te ofende, como é que você reage? Me diga aí. Quando alguém te ofende, você reage como? Sou crente, mas não sou besta. Né? Sou crente, mas não sou besta, irmão. Oi, mas era tão bom se você fosse. Era tão bom se você fosse besta. Se você sofresse o dano. Se você não reagisse na mesma medida da ofensa que você recebeu. Porque assim, se ele nos deu exemplo, ele estava sendo ferido na cruz e ora ao Pai dizendo assim, ó Pai,
perdoa-lhes o que eles fazem, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí você grita na rua, Jesus é amor, Jesus perdoa. Mas na igreja, quando alguém discorda de você, você se intriga. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus aí nessa história toda? Irmão, se tem uma dieta que todo crente deveria seguir, era sapo. Se acostume a se alimentar de sapo. Que é isso, pastor? Não é para você sair aqui procurando cururu e cozinhar, não, irmão. É para você engolir sapo. Já ouviu esse ditado? Engolir sapo é o quê? É você receber um desaforo e não devolver na mesma moeda. É você saber digerir aquilo que foi dito com você, sem reagir na mesma intensidade, sem pagar no mesmo valor. Nós só temos comunhão com Deus quando nós temos comunhão com os outros. Ter comunhão com o outro é servi-lo. Eu te pergunto, faz quanto tempo você não serve esse irmão aí que está do seu lado? Quem é que precisa de serviço? Aquele que busca serviço. Geralmente, quem nos ofende é quem mais precisa da gente. Geralmente, quem nos ataca é quem mais precisa da nossa ajuda. Já pensou se nós reagíssemos como cristãos sempre? Como o reino ganharia? Como o evangelho tinha força na nossa boca? Quando servimos, nós temos comunhão com os outros e somos perdoados e temos comunhão com Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, verso 8, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Os gnósticos diziam, irmão, que o pecado não era universal. E parece que a maioria de nós tem essa dificuldade, tem o daltonismo com relação a nós mesmos. Nós temos uma percepção acerca de si muito positiva e dos outros sempre muito negativa. Estamos sempre culpando os outros, não é? Pelas coisas que nos acontecem. Interessante porque isso não é novo, não é? Culpar os outros não é novo. João está dizendo que negar que nós lutamos contra o pecado é deixar de batalhar a batalha que tem que ser batalhada de fato. Diga assim para o seu irmão, olha, você não é o meu inimigo. Pode dizer, diga, você não é meu inimigo. Diga assim, meu inimigo é o pecado que luta contra mim. Diga, pode dizer. E se você compreender que essa pessoa sentada do seu lado não é seu inimigo e que o seu maior inimigo é o pecado que fica a toda hora querendo lhe desviar do percurso que Deus já desenhou para a sua vida, você fere, você machuca, você ofende. Os gnósticos entendiam que eram impecáveis. Não vai dar tempo de citar os textos de referência. Mas uma coisa é clara, e no verso 10 ele afirma: se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós somos e fazemos de Deus mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Quem nega que é um pecador carente da obra de Deus em sua vida não entendeu o que é o evangelho. Escute, se a luz que eu acho, que você acha que há em você, é treva, quão grandes trevas nós temos no nosso coração. É preciso redefinir alguns padrões, não é? Vez por outra, um aparelho eletrônico desse aqui, quando ele já está muito usado, ele enche de problemas, não é? De vírus. Uma das formas de corrigir o problema é redefini-lo ao padrão de fábrica. Redefinir ao padrão de fábrica. Como é que eu me redefino ao padrão de fábrica, irmão? Eu crente. Por esse padrão aqui, ó. O padrão de fábrica do crente é esse aqui, ó. Quando a sua percepção acerca de quem é Deus estiver equivocada, quando você estiver medindo Deus pelas coisas que você experimenta de ruim nessa vida,
pelas injustiças que você percebe nessa vida, lembrem-se, Deus não pode ser medido pela sua régua, ele tem que ser observado, compreendido, percebido, visto conforme a Escritura Sagrada. Quando você tiver dificuldades de compreender como ter comunhão com Deus, vá na Escritura e se atente a uma verdade divina clara no texto sagrado. Eu só tenho comunhão com Deus quando eu tenho comunhão com o outro. Impossível. Me permitam, nós somos uma igreja tão pequena, né? Talvez aqui lotando de 100 pessoas, lotando. Vamos supor que todas as cadeiras da igreja estejam cheias, dá 100 pessoas. Irmão, é pouca gente, né? Como é que no meio de 100 a gente tem divisão, intriga, separação? Não vou participar disso não, porque a fulana de tal é quem está fazendo. Não vou participar disso não. Não vou convidar a fulana de tal não, porque eu não simpatizo. Que evangelho é esse, velho? Que evangelho é esse? Que Cristo é esse que te salvou? Isso é consequência do pecado não tratado. Esse coração carregado de mágoa, de rancor, de intriga. Você talvez se perceba melhor do que os outros. Como é que ele faz isso comigo? Como é que ele faz isso com uma pessoa como eu? Como eu? Não está se percebendo, não está super valorizando, não? Será que eu não estou me percebendo muito mais santo? Muito superior ao que de fato eu sou? Quem eu sou para alguém não poder me ofender? Quem eu sou para alguém não poder me machucar com a palavra equivocada ao meu respeito? Ora, irmãos, ofenderam ao meu Senhor, ao seu Senhor. Ofenderam ao mais santo homem, Deus homem que pisou nesta terra. Não ofenderiam a mim e a você? É dia de redefinir-se aos padrões da Escritura Sagrada. Que Deus em Cristo nos abençoe. Infelizmente, por conta do tempo eu vou ter que parar. Mas é necessário fazer um tratamento na nossa visão. A minha oração é que tudo isso que nos divide seja arrancado em nome de Jesus. Ah, pastor, porque você não sabe, há 25 anos... Irmão, 25 anos já passou muito tempo, já aconteceu muita coisa. Libera esse perdão hoje. Refaz essa amizade hoje. Refaz essa conexão hoje. Liga para ele. Liga para ela quando chegar em casa. Diz assim, ô fulano de tal, tá, pastor, ele está morando em outra cidade, ela está morando em outro estado, tem problema não, liga lá. Diz assim, ô fulano de tal, pelo amor de Deus, me perdoe. Ela vai dizer assim, mas por quê? Por aquilo que aconteceu há 25 anos atrás. Mas foi eu que te ofendi. Mas eu quero pedir perdão a você. Que hoje Jesus falou com o meu coração. Que hoje Jesus tratou a minha alma. E me mostrou que ele foi muito mais ofendido. E ainda assim, ele perdoou. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Se dissermos que temos comunhão contigo e andarmos em trevas, estamos lhe chamando de mentiroso. Não permita que isso aconteça conosco, meu Pai. Que as nossas percepções acerca desta vida e dos nossos irmãos, ela possa ser redefinida nesta noite. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e haja em nossos corações uma disposição para viver o Evangelho na sua integralidade. Que sejamos nós a luz que ilumina o caminho dos pecadores e não pedra de tropeço para que eles caiam. Nos leva para os nossos lares em paz e segurança. Nos dá um restante de noite, de semana abençoado e nos ensina a sermos mais crentes a cada dia. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para receber a bênção. Emílio. Aleluia.
E o amor de Deus Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, o apoio, a direção do Espírito Santo de Deus seja com cada irmão, e quem crê diga amém, a paz do Senhor, vá em paz, em nome de Jesus.